depois eu fico um pouco de castigo aqui e a gente troca uma ideia, beleza? Então tá bom. Hoje nós vamos trazer um assunto como se fosse uma continuação daquilo que a gente vem conversando com vocês. O impacto do marco normativo do CNJ na evolução do agente de inteligência. Todo mundo já sabe que hoje nós somos considerados agentes de inteligência processual? Ninguém? Me ajudem, vai, falem comigo. Sabemos, o João Batista sabe. Mais algumas pessoas. A Mari também, a Mari está muito ligada. Tá. Vamos lá, conversar aqui. Tá rolando uma... Não, tá de boa. Previously, recapitulação. É uma palestra do zero, mas como nós já conversamos com vocês aqui em outros momentos, tá? No primeiro encontro dessa mesma edição, nós trouxemos uma palestra chamada Oficial de Justiça, Agente de Inteligência e Execução do Poder Judiciário. Então, tem uma turma aqui que eu já estou ligado que estava lá em Balneário, na primeira edição deste evento, e ouviu esse tipo de palestra. Depois, a Academia Judicial, o Tribunal de Vocês, nos convidou, a gente trouxe uma segunda palestra, ainda nessa mesma linha de pensamento, com o título Novas Tendências da Carreira e Legislação, onde a gente batia um pouco na tecla de agente de inteligência, legislações correlatas. E agora, com um pouco mais a história acontecendo, né? Agora a gente traz aqui o impacto desse marco normativo. Sim, o CNJ reconheceu no ano passado o oficial de justiça como agente de inteligência processual por meio da resolução 600 de 2024. E daí, o que isso mexe na nossa vida? O que a gente vai passar a fazer, passar a ser, passar a receber com isso? Tem muita gente que não sabe, tem muita gente que tem boa noção. A gente não está com bola de cristal para dizer se vai ser assim ou assado, mas um bom direcionamento sobre isso. E é sobre isso que a gente veio bater um papo com vocês, para desmistificar um pouco e trazer um pouco desse tipo de debate e conhecimento para a turma, para a nossa categoria. Tá bom? Então, a gente chama isso de marco histórico, porque a Mari falou aqui mais cedo com a gente que o CNJ tem 20 anos de existência e essa é a primeira oportunidade que ele olha assim para a gente. Não é à toa, é por conta da luta daquela galera que estava aqui acima conversando com vocês. E o CNJ falou, é mesmo, né? Vocês já fazem isso. E mesmo se não fizessem, faz muito sentido que sejam vocês que façam. Então finalmente nós somos reconhecidos e isso traz um pouco de responsabilidade. Deixa o Homem-Aranha quietinho. Ninguém vai falar de Peter Parker aqui. Então, sou um agente de inteligência. Ok, o CNJ publicou essa resolução, a gente acordou um belo dia, somos agentes de inteligência. E agora? O que eu faço? Vou vestir o meu sobretudo, o meu chapéu, vou pegar minha lupa, assistir ali 2 sériezinhas do Sherlock Holmes e ser um investigador. Vou fazer parte agora da ABIN, porque agora o CNJ diz que eu sou inteligente pra caramba. O que isso quer dizer? Isso está claro para vocês, gente? Vocês sabem o que isso significa? Já se preocuparam com isso? Tá? Não respondam porque vai fazer parte um pouco do nosso bate-papo. Mas, é a distância aqui. O nosso grupo da escola tem cerca de 5 anos já de existência, a gente conversa com muita gente em rede social. Então, para não misturar ou não contaminar a minha opinião pessoal, ou a do Mauro, ou mesmo a de vocês, porque a gente está aqui no estado, a gente está em Floripa, a gente está em Santa Catarina. Então nós temos uma opinião regionalizada aqui de Santa Catarina e uma opinião de Alagoas. Tudo bem, está aqui a Mari, está o Rio de Janeiro, está o João Batista, Ceará e tal, mas de forma representativa, a gente, antes de fazer essa palestra, a gente fez uma grande coletânea de opiniões e comentários de oficiais de justiça de todo o Brasil. Nosso perfil no Instagram tem 8.000. A Mari comentou mais cedo que nós temos um público ativo de cerca de 24.000 oficiais de justiça. Então, mais ou menos 1/3 está no nosso perfil, e todos eles que fizeram algum tipo de comentário em relação ao agente de inteligência, nós fizemos uma coletânea e trouxemos aqui para dizer o que os oficiais de justiça estão achando. E esse é um recorte, e aí eu vou ler para vocês. Eu não sei se está pequenininho, não sei como é que está, se está para ler daí. Não vejo nada engraçado para nós aí, opinião de um colega. Mais uma função / atribuição sem recompensa. Somos investigadores, esotéricos, filósofos, advogados, reconciliador, avaliador e por aí vai. Agora, exercer a função que é do juiz, kkkk. Depois do CNJ dizer que a função é nossa, o cara está dizendo oficial, colega nosso. Eu não fiz questão de borrar nome, porque é comentário público, está lá na rede social, está aberto. E aí a colega fala, ônus, que é igual a bônus, que é igual a 0, não vale de nada.
Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, tá, gente? Minha missão não é essa. Minha missão é trazer aqui para vocês comentários de pessoas não, aliás, sim, de pessoas sim, mas de pessoas especificamente oficiais de justiça de todo o Brasil, para a gente ver o que está passando na cabeça da nossa turma. Opa, esse aqui vocês vão gostar. Ninguém lê nossas certidões. Vocês vão gostar. E eu achei muito legal esse comentário. Cansei de obter informações extremamente relevantes. Hoje, não perco meu precioso tempo. Se eu escrever uma receita de lasanha ou uma informação importante, o resultado é o mesmo. Eu me identifico e vou chutar que todo mundo se identifica com isso. Mas, brigar nesse tema é guerra perdida. A gente tem que saber reconhecer a guerra que a gente pode lutar para ganhar ou reconhecer quando perder. Brigar com isso daqui é guerra perdida. Porque lá a turma do cartório, que não faz o que a gente faz e vice-versa, reclama da gente de outras coisas. Então, isso é nadar contra a maré. A gente tem que trazer ferramentas para contornar isso e trazer um resultado positivo, apesar disso ser dolorido para a gente, né? Consultar o processo é a nossa realidade, mas não deveria fazer. Então, consultar o processo, sim ou não? A gente de inteligência está envolvido nisso? Lá em cima, essa eu disse que eu não ia criticar, mas eu não vou criticar. O servidor público deve sempre cumprir o que está estritamente determinado. Caso contrário, numa eventual PAD, irão questionar da seguinte forma: quem determinou que você agisse dessa forma? Então, não se deve ser investigador, e sim um cumpridor de ordem. Algum oficial de justiça também tem essa opinião. Então, se eu estou lá expedindo um mandado, proceda a intimação, citação, encontre essa pessoa neste endereço, ou em qualquer outro endereço em que ele for encontrado, porque nós temos o dever geral de procura. Mas aí alguns pensam, tem que procurar somente nesse endereço que o magistrado determinou. Se eu procurar em outro endereço, vou receber um PAD e vai dar ruim para mim. De novo, eu não estou dizendo que é certo e não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que isso existe, é a nossa realidade. Alguém discorda? Obrigado, vocês são muito legais. Tá bom. Dever geral de procura. Que mais? Eu acho que não tem mais muito do que isso não. Tem ali, ó. Queria ter tempo para consultar processo, mas às vezes 300 mandados não dá tempo, a gente está esbarrando aqui com excesso de função. Tudo bem, outra realidade. O que tem a ver o agente de inteligência com isso? Bom, quanto mais eficiente nós formos, quanto mais informação ou ferramentas tiver o processo e o sistema, com mais velocidade eu consigo devolver as coisas, e esse excesso de mandados, como tem muito processo resolvido, a tendência é que o mandado seja encerrado já lá desde o início. É uma tendência, só que você tem que ter uma visão um pouco mais para frente. Isso não acontece em curto prazo, isso é médio prazo. Então na pressa não funciona. Trazer esse comentário aqui também, porque ele é bem legalzinho, e eu vendo um peixezinho aqui também, né? Vocês são essenciais, eu diria que necessários para o projeto de inteligência processual. Vou deixar esse comentário que eu achei muito fofinho. Mas gente, ok, nós somos agentes de inteligência. Todos os oficiais de justiça do Brasil vão atuar como agente de inteligência, tendo acesso tudo que é ferramenta disponível? Calma, isso é uma prerrogativa. Vamos encontrar quem tem disposição para assumir esse cargo, para ser especialista nessa área, quem não tem, quem trabalha com isso, quem tem aptidão, quem não tem. O Mauro vai abordar isso um pouco mais. Mas aí trazendo, de novo, dois pensamentos, porque se eu passo a ser um agente de inteligência, preciso ter acesso a informações, e eu vou ter acesso a novos bancos de dados, eu posso, antes de ampliar o meu acesso, eu posso olhar o que eu já tenho acesso hoje, antes do CNJ e tribunais me trazerem mais bancos de dados. E, de novo, trazendo experiências de Alagoas e trazendo experiência daqui, de Santa Catarina. Lá nós trabalhamos com SAGE, aqui vocês trabalham com EPROC, não é isso? Pronto. E lá, eu e o Mauro, nós temos acesso a todos os processos, exceto aqueles que têm sigilo absoluto. Mas mesmo aquele que tem segredo de família e tudo isso, a gente consegue acessar. Vocês também. Então, assim, o sistema do Poder Judiciário de Santa Catarina é um enorme banco de dados com informação de todo mundo que passa pelo processo. Não é isso? É isso. Então, nós temos acesso a um banco de dados gigantesco. Vocês têm, nós também temos. Só que o sistema é difícil da gente trabalhar. Mas aí eu estava fazendo uma experiência esses dias, a Gabi me ajudou. Falei, Gabi,
Se eu quiser procurar o nome de uma pessoa no sistema, e nesse sistema eu quiser saber os endereços que existem, os telefones, onde eles foram encontrados, onde não foram, dá para fazer? Ela abriu aqui na minha frente no celular, login, processo, um nome, e existe uma abazinha que fala endereços, todos os endereços cadastrados, telefone, todos os telefones cadastrados. Esse endereço aqui está inútil, esse telefone também, esse daqui são os bons, beleza. Para mim, no SAGE, eu não consigo isso com essa facilidade, apesar de isso existir no banco de dados, mas a minha procura é manual. Eu tenho que rodar o processo, olhar a certidão do oficial de justiça, eu tenho que abrir um boletim de ocorrência no processo criminal, eu tenho que ler a investigação para ver se eu acho o endereço ou um telefone. E eu faço isso. Quando o endereço é aquele tenebroso, eu faço. E resolve. Não estou dizendo o que deve fazer ou o que deve deixar de fazer, não é esse o meu mérito. O ponto da questão é que as informações estão lá, estão disponíveis. Mas é difícil, é só olhar aqui, ó. Queria ter tempo para consultar o processo é a nossa realidade, mas não deveria ser. O Brasil está dizendo isso para a gente. E agora, para nem me alongar muito isso e jogar a bola para o mal, se no sistema, se antes da gente receber acesso a outros bancos de dados, olhando para aquilo que a gente já tem, olhando para o nosso EPROC de hoje, olhando para o nosso SAGE de hoje, se eu chamo o programador desse sistema e falo, coloca uma teclazinha aqui para mim, chamada IA, de forma que quando eu apertar esse botãozinho, procure todos os dados sobre esse cara. Ele leia todo esse processo todo o cadastro do meu sistema judiciário de Santa Catarina e traga aqui em uma página ou em relatório todos os endereços, datas, telefones, os endereços que foram invalidados porque já se mudou, é desconhecido, etc. Último endereço conhecido, último endereço procurado e localizado, está tudo aqui. E coloca também para mim, desse banco de dados que eu já tenho acesso. O endereço que eu tenho mais probabilidade de encontrar, porque ele é bem recentão. O endereço que o oficial de justiça foi na semana passada e citou o cara lá. Fala para mim qual que é. Porque aí a gente deixa de brigar. Aqui, ó, a gente para de brigar com o cartório. O cartório deveria fazer, é o oficial que não faz, tal. Botãozinho IA, que faz uma leitura completa do sistema e entrega pronto. Eu tiro a briga do oficial, tiro a briga do cartório e entrego pronto. Eu não preciso que o CNJ hoje me diga que eu sou inteligência ou agente de inteligência ou não. Mas eu não estou brigando contra isso, tá? Eu estou trazendo uma ideia que antes de evoluir a gente pode aprimorar hoje. Isso funciona para o EPROC, isso funciona para o SAGE, isso funciona para todo mundo. Mas aí também, qual que é a crítica, o pensamento? Eu tenho que capacitar todos os profissionais para ter acesso a outros bancos de dados de outro sistema, seja Banco Central para pesquisa patrimonial, seja Passe em Julho para pesquisa de veículos, ou registro de imóveis, ou Receita Federal, enfim, eu tenho que estar capacitado para isso. E eu ainda assim vou precisar do botãozinho IA, esse mesmo que eu estou falando que a gente pode ter no nosso sistema atual. Porque o que adianta eu ter acesso a uma série de bancos de dados e ainda assim eu vou precisar catar em cada um deles. É necessário ter uma automação nesse processo. E terá. Mas a gente pode começar aos pouquinhos. Essa é uma crítica para, de repente, a gente levar esse tipo de informação, para a necessidade, para a nossa instituição. Já dá para começar hoje, nesse sentido. Tá? Para levantar esse pensamento. Mas e agora? Sou um agente de inteligência. Beleza. O que a turma está pensando? Vou trabalhar mais. Vou ter novas atribuições. Vou ter mais problema. Vou ganhar o que com isso? Enquanto o pensamento for esse, a gente vai ter dificuldade. Nós temos que mudar o nosso pensamento de que não são novas atribuições, é uma evolução daquilo que a gente já faz. É o oficial de justiça que está deixando de montar num cavalo para ir seguir uma estrada de terra, encontrar uma pessoa e abrir um papiro e depois carimbar, ou colocar o selo real, pegando um carro, usando uma internet, usando tecnologia, usando GPS, usando inteligência artificial e trazendo isso tudo para a nossa mesa, está na nossa mão. É a mesma coisa, é a mesma finalidade, é o dever geral de procura de pessoas, é a pesquisa patrimonial. Tudo isso continua sendo a mesma atribuição, com a mesma finalidade. O que muda é o procedimento. A gente não quer evolução no Poder Judiciário, a gente não quer entregar mais para a sociedade. Como que a gente vai trazer resultados diferentes tendo os procedimentos antigos? É isso que se sugere. Não são novas atribuições.
é a evolução daquilo que a gente já faz. E ninguém gosta de mudança, ninguém gosta de sair da zona de conforto. Tudo que eu tiver que fazer diferente, tudo que eu quiser fazer de novo, seja qual for o assunto, seja qual for o tema, dentro da nossa casa, mudou alguma coisa que eu já estou acostumado a fazer, não quero. O ser humano tem resistência. Isso não é só o oficial de justiça, porque a gente é todo diferente, apesar de ser. Mas isso é resistência do ser humano. Mas ela é natural e ela deve acontecer. Brigar contra isso é nadar contra a maré. Ah, mas vai ser diferente, vai ser mais difícil, como é que vai ficar? A solução ela vai acontecer. Como é que é a remuneração? Não existe uma resposta hoje, vai existir amanhã. O fato é que deve ser mudado. Isso deve progredir. Ok, sou um agente de inteligência. Beleza. Vocês sabem o que é uma atividade de inteligência processual? Ou ainda, o que é uma atividade de inteligência? De forma mais ampla, de forma genérica. Está claro isso para vocês? Eu prometo que eu não vou fazer mais perguntas porque vocês não me respondem. Mas... Opa! Como? A Mari sabe. O Mauro também sabe. Esse é um gancho que eu deixei para passar a palavra para ele. Vai contigo. Antes de dizer boa tarde, eu tenho uma coisa muito importante para falar. Nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Gente, boa tarde, adoro estar aqui de novo com vocês. Meu nome é Mauro Faião, tivemos aqui ano passado já 2 vezes, né? Uma vez pelo sindicato, pelo tribunal. Agradeço mais uma vez ao sindicato, na pessoa do Fernando, pela confiança no nosso trabalho e por nos convidar novamente para essa terra linda, principalmente num clima agradabilíssimo que está hoje. Espero que esteja assim amanhã também, sem chover. Fico muito feliz em estar aqui e poder tratar mais uma vez sobre esse tema com vocês. E também quero agradecer a organização dos temas desse evento, que eu sei que Ricardo Prado teve um dedinho nessa organização. Os temas se encaixaram como uma luva para o nosso tema agora. A gente viu a questão política, já viu um pouco de tecnologia, e agora a gente pode falar sobre a atividade de inteligência, o impacto do marco histórico, desse marco do CNJ na nossa atividade a partir de agora. Eu espero que a gente possa contribuir um pouco para vocês, para deixar um pouco mais claro o que é essa atividade e o que a gente vai fazer. A gente já falou um pouco no evento passado sobre o agente de inteligência. Eu vou fazer um rápido resumo. Talvez essa tela aqui vocês até se lembrem dela, mas eu preciso falar para vocês recordarem e alguns que não estavam presentes terem um pouco da concepção do que é o agente de inteligência, o que é o agente de inteligência processual, o que nos levou a essa conquista da resolução do CNJ e para onde a gente vai. Eu vou tentar falar isso em 25 minutos, eu prometo. Gente, a atividade de inteligência por natureza, ela vem da segurança pública. Ela visa repreender criminalidade e prevenir qualquer tipo de risco, qualquer tipo de crime, prevenir atentados. E essa atividade de inteligência, ela não começou no judiciário. E não é isso que a gente vai fazer. Mas toda atividade de inteligência, ela tem como pressuposto uma metodologia. E essa metodologia a gente precisa ter uma noção. Vocês viram aqui mais cedo pela manhã a apresentação do NIS, que vocês têm. O Núcleo de Segurança Institucional, é isso? O Núcleo de Segurança Institucional. E ele falou lá sobre o planejamento. Tudo começa com o planejamento da atividade. E a atividade de inteligência, ela se baseia na coleta de dados, na busca e na coleta de dados dessas informações e no tratamento das informações para que você chegue a uma conclusão e a autoridade possa tomar uma decisão, que geralmente essa decisão é tomada através da prestação de informações e um relatório de inteligência, que quando você formaliza toda aquela análise de inteligência que você fez. Isso é aplicável a gente? Sim, em certa parte, não na integralidade. Eu posso dizer para vocês com certeza que esses itens em laranja a gente já faz todos os dias e vai continuar a fazer, que é obter informação, analisar, fazer um cruzamento de dados
para a gente poder resolver a nossa diligência. E muitas vezes nós faremos uma certidão circunstanciada, especialmente se você trabalha num grupo especializado de busca por pessoas ou busca por bens, você pode também fazer um relatório de inteligência para subsidiar o juiz na tomada de uma determinada decisão. Então vejam que a estrutura macro é muito parecida com a atividade de inteligência da segurança pública, mas a finalidade é completamente diferente. Mas a gente tem sim uma ligação entre as atividades de inteligência. Para nós, no judiciário, na inteligência processual, que visa localizar pessoas e localizar bens, a gente vai se utilizar de algumas técnicas da inteligência na segurança pública. Eu exemplifiquei aqui para vocês algumas, e a que a gente mais usa é a de entrevista. Entrevistar as pessoas mesmo. Bora que desde quando conhece, não conhece, qual o seu nome completo, lembra, não lembra, pessoa mora onde. Isso é uma entrevista. Você pega as pessoas mentindo às vezes. Quem aqui nunca foi enganado? Quem nunca foi enganado ainda vai ser, ou não sabe. Porque as pessoas mentem e a gente acaba fazendo essas entrevistas para colher as informações, às vezes para realizar aquele ato processual, às vezes para subsidiar o magistrado na tomada de decisão. E talvez o mais importante que a gente faz e vai continuar fazendo na atividade de inteligência é a avaliação desses dados. A atividade de inteligência não é pesquisar endereço. Abrir o sistema e pesquisar o endereço não é atividade de inteligência. É pesquisar os endereços, os dados e analisar a credibilidade dessa informação. Não adianta eu pesquisar nos sistemas e pegar 58 endereços e expedir 58 mandados. Você está ocupando os recursos humanos de forma completamente desnecessária. E a gente fica irritado, né? Quando isso acontece, sai um monte de mandado, ou um mandado só com 10 endereços. Pra vocês terem uma ideia, no núcleo de inteligência lá de Alagoas, uma vez eu localizei 10 ou 12 endereços de uma mesma pessoa e analisei a probabilidade da veracidade daqueles dados. E chegamos a uma conclusão. Mais provável é o primeiro. Dito e feito, uma diligência e o réu foi citado. Se a gente trabalha sem análise de dados, você sai fazendo de qualquer jeito. E aí você não tem a efetividade que a gente busca. Então a avaliação dos dados é importantíssima nesse cenário de atividade de inteligência. E aqui essa tabela que eu acho que eu já mostrei para vocês, mas ela está atualizada, tem um organograma básico de onde é que a gente está nesse cenário de inteligência. Vejam, a gente tem inteligência policial, que é voltado para a segurança pública, e lá é onde existe a prevenção de atentados, voltado realmente para a segurança, proteção de autoridades em geral. E na esfera judicial? Na esfera judicial nós temos a segurança institucional, que é o mix que vocês viram aqui mais cedo. Vão trabalhar com a segurança da instituição e das pessoas que trabalham nessa instituição. Vão fazer todo o trabalho de análise de risco, quando for necessário, quando alguém estiver sofrendo algum determinado risco, ou mesmo de forma preventiva, para acompanhar, por exemplo, eventos com grandes autoridades. E por último, nós temos, dentro da judicial, a inteligência processual, dentro dos autos do processo. Aqui, gente, a gente pode ter o Centro de Inteligência, que já existia desde 2020, criado pelo CNJ, e esse Centro de Inteligência, que não é operado por nós, ele funciona dentro do tribunal, e a finalidade principal deles é evitar demandas desnecessárias, demandas predatórias, demandas repetitivas. Então são inclusive ações políticas que visam a diminuir o ingresso de ações do Poder Judiciário. Por outro lado, o agente de inteligência processual, que é o que a gente está falando, que somos nós, reconhecidos pela resolução do CNJ, não vai trabalhar na prevenção, mas na resolução. Uma vez que a medida surgiu, uma vez que as diligências são necessárias, de localização, constatação, constrição, entra o agente de inteligência, que aí a gente vai ter ainda a construção de normas para essa atividade. Então a gente está aqui dentro, certo? Dentro da área de inteligência, a gente está dentro da processual, agente de inteligência com a resolução 600 do CNJ. Essa aqui é a visão geral para vocês. E aí, rapidamente, porque isso todo mundo já sabe, a atividade de inteligência é intrínseca à atividade do oficial de justiça. O Daniel já mencionou muito bem. A gente começou andando a cavalo, entregando o papiro, carimbando lá com o selo real. Hoje, a gente está usando inteligência artificial.
não nós diretamente, mas o Poder Judiciário. Nós estamos usando veículos, nós estamos fazendo comunicações processuais do outro lado do mundo, a nossa metodologia evoluiu. Percebam que o ato processual é o mesmo, a função é a mesma. O que mudou foi tão somente a metodologia para localizar a pessoa ou localizar o bem. E mudança de metodologia, eu falo isso há anos, não precisa de lei, porque nós já somos agentes de inteligência e a evolução da sociedade automaticamente faz com que os nossos métodos evoluam. É isso que a gente vem discutindo nesse congresso desde o início. O problema é que a gente tem uma grande carência regulamentar voltada aos oficiais de justiça, porque o oficial de justiça não é visto, e que não é visto não é lembrado. Mas agora nós estamos sendo vistos. Está aqui a prova viva dos nossos representantes que estão fazendo com que nós sejamos vistos. E a consequência dessa visibilidade e também a consequência das nossas ações, do nosso trabalho técnico e político, é um resultado muito positivo, exceto o passador. Muito bem. E a gente tem um resultado muito positivo que acabou resultando nessa resolução do CNJ. E essa nossa evolução, além da atuação política que eu já mencionei, e que a gente já viu aqui na abertura do evento, que trouxe a visibilidade para essa realidade que a gente vive e para a necessidade do Poder Judiciário, a gente tem as nossas ações que nós realizamos no dia a dia e que nós vamos devagarzinho, embora sejamos pouco vistos, devagarzinho a gente consegue mostrar para os tribunais que a gente consegue trazer resolutividade aos processos. Eu trago dois exemplos rápidos aqui para vocês. O primeiro, que veio lá de trás, da Justiça do Trabalho, começou, salvo engano, no TRT 15 de Campinas, depois os demais TRTs também começaram a fazer, que é a busca patrimonial. Isso é fantástico, trouxe uma efetividade no processo de execução trabalhista, que tem um interesse público, uma carga pública ainda mais elevada por conta da insuficiência do que é na execução comum no Estado. Lá eles conseguiram um resultado muito grande. Começou, alguém lembra a data? Acho que foi 2013, 2012, não me lembro, mas na época nem se falava ainda em agente de inteligência. E eles já estavam fazendo isso, não só buscando dados do sistema, mas analisando a base de dados no sistema e na rua. Lembre-se, a análise ela não é dos dados obtidos tão somente dos sistemas, também são as buscas que nós fazemos nas diligências. As diligências são híbridas. Então a gente teve essa evolução muito grande na Justiça do Trabalho. A Justiça Estadual ainda está engatinhando em relação a isso, a Federal também, mas o trabalho é bastante evoluído. De outro lado, em 2019, a gente teve lá em Alagoas o surgimento do grupo de inteligência específico dos oficiais de justiça. Eu acredito que tenha sido a primeira vez que se usou essa expressão, né, de agente de inteligência, no grupo de inteligência, e lá o foco foi na localização de pessoas. Eu mostrei para vocês aqui no evento passado, eu vou mostrar de novo aqui só a primeira tela, para lembrar vocês como é que funciona o núcleo, mas isso trouxe também uma visibilidade muito boa, porque trouxe resultado. Veja, as ações adotadas na Justiça do Trabalho, na busca patrimonial, as ações adotadas na Justiça Estadual, com o núcleo de inteligência, e principalmente a ação política, que é trazer visibilidade aos projetos e trazer visibilidade à necessidade, fez com que desencadeasse esse interesse do Estado pelo reconhecimento da atividade de inteligência do oficial de justiça. Em relação ao projeto do NIOJ, que acho que a maioria de vocês já viu, mas só para lembrar, é um núcleo especializado que funciona no Estado de Alagoas e que trabalha com sistemas, bases de dados, faz diligências de análise de inteligência para localizar réus em processo criminal. Finalidade: citação de réu em processo criminal. O interesse público está lá em cima. Não há nem o que se discutir quando se fala em acesso ao sistema. Primeiro são feitas as diligências pelo oficial da região. Quando ele não obtém êxito na diligência ordinária, volta para o núcleo. Não vai para o juiz, não vai para o Ministério Público. Volta para o núcleo, que é composto somente por oficiais de justiça, e aí eles realizam novas diligências com acesso a sistemas, diligências externas, análise de informação, localizam o réu, ou não, às vezes não localizam, e conclui a diligência de citação. Tá? Esse é o escopo principal do núcleo de inteligência em Alagoas,
É muito simples. Vejam que é somente metodologia. Precisou de lei? Não precisou. Precisou de um ato normativo lá do tribunal para fazer isso. E aí, isso aqui é o resultado também que a gente gosta de mostrar sempre, porque enaltece a nossa categoria. O que aconteceu? Tudo que chega no núcleo de inteligência é negativo, é réu não encontrado. De 100 mandados de réus não encontrados, o núcleo converte para 66 localizados. Isso é muito, gente. 66 pessoas de 100 que não seriam encontradas, talvez se fosse citação por edital, a persecução penal não fosse para frente, eles são encontrados. Isso fez com que a média de positividade dos processos subisse de réus localizados no total para 84%. E vejam, os 16% dos réus que não são encontrados, acabou. Não tem mais busca. Aquelas buscas de meses, de anos, de MP, de busca em sistema, oficial de telefonia, acabou. Publica edital, a média de publicação de edital caiu drasticamente e a eficiência que a gente mostrou com isso foi gigante. Com o quê? Metodologia. Claro, com acesso ao sistema, para poder ter essas informações, muito como o Daniel falou no nosso próprio banco de dados, que é o SAGE, e em alguns outros sistemas também, mas eu vou dizer para vocês, experiência própria, 90% do resultado é o próprio banco de dados do tribunal. Tem muita informação. E quando eu tiver essa IAzinha para ajudar a gente, porque a gente faz esse manual, ler processo por processo, ver quem foi encontrado, quem não foi, quem é o irmão, quem é o pai, quem é a mãe, e consegue localizar. Então o resultado que foi obtido lá foi excelente. De outro lado, a gente tem a atividade de execução, que é o oficial de justiça como agente de execução. E quando a gente fala em inteligência, a gente também fala em execução na esfera executiva, obviamente. Por isso que a gente defende também que o oficial de justiça ele é um agente de inteligência e execução, porque não tem como desassociar o agente de execução da análise de inteligência e de acesso a sistemas. E o que o pessoal vem fazendo lá no TRT há muitos anos e que também a gente está tentando, estou com um projeto para implementar também, ver se a gente consegue trazer essa experiência do TRT para a Justiça Estadual. O oficial de justiça simplesmente tem acesso aos sistemas e antes de fazer a sua diligência presencial, ele vai lá no Cisbajude, ele vai lá no Renajude, no Infojude, vai no sistema de imóveis, que o mais utilizado, só me engano, é o Arisp, que é de São Paulo, e corrijam se eu estiver enganado, ele ainda não está implementado em todos os estados. Porque é inconcebível hoje, nos dias atuais, um oficial de justiça, no início de um processo de execução, pegar um papel, botar debaixo do braço e procurar cacareca na casa das pessoas. Mas isso ainda acontece muito. Então, das duas, uma. Ou a gente só cita e depois a secretaria faz as buscas nos sistemas, ou nós mesmos, como agente de execução, fazemos a citação e fazemos a busca patrimonial. Poxa, mas Mauro, agora a gente vai virar investigador? Não. A gente pode fazer a busca básica. A gente pode ir no básico, ir no Cisbajude, ver se tem veículo, ver se tem imóvel. Isso todo mundo pode fazer. Gente, é muito melhor do que entrar na casa de uma pessoa, vasculhar a casa dela, entrar nos quartos das crianças, porque em tese tem que fazer isso. Sei que a maioria não faz, mas em tese tem que fazer isso, porque ir lá e dar os comandos do sistema. É mais difícil de aprender? É, claro, a gente está acostumado a aprender, a fazer a diligência externa, mas ela é muito mais efetiva, é muito mais humanizada, é muito mais lógica. Eu ia dizer inteligente, mas ia confundir com um agente de inteligência. Vocês sabem que agente de inteligência não tem nada a ver com agente inteligente, não, né? Inteligência é informação. Análise de inteligência é análise de informação. Bom, vem do inglês Intel. Intel é informação, então não confunda. A ideia aqui é que o oficial concentre as informações em si, libere o magistrado para julgar e seja mais eficiente na execução, tá? Através da sistematização das diligências físicas e digitais. E mais, eu vou puxar agora da resolução do TRT, que eles têm a parametrização sobre isso. Nem sempre a diligência presencial vai ser necessária. Às vezes você pode concluir que a diligência presencial vai ser frutífera através da análise de inteligência. Fala, olha, não é viável essa diligência presencial pelos motivos tais. Faz as diligências digitais e devolve para a apreciação do juiz. Se ainda assim a parte quiser os bens impenhoráveis da residência, ela requer, aí o oficial em último caso vai. E aí quando for já faz até o arrombamento. Porque lá no início a gente não pode fazer o arrombamento, não deveria. Não faz sentido arrombar uma casa de uma pessoa quando você tem ainda
sistemas eletrônicos para consultar os seus bens. E o exemplo básico de sistema, o principal que eu gosto de trazer é o Sniper, que ainda não está bom, mas por que eu estou mostrando ele? O Sniper, ele faz uma malha, quando você consulta a pessoa, e ele diz todas as relações com empresas, com outras pessoas e com seu patrimônio. Isso é muito bom para você ter uma visão geral do que aquela pessoa tem. Às vezes é um conglomerado de empresas, você sabe qual empresa está contida em qual. Isso ajuda você a identificar o patrimônio, principalmente nas buscas mais avançadas. Só que o Sniper hoje ele não funciona muito bem. Eu usei um pouco e os colegas que usam também não gostam muito. Existe uma promessa do CNJ de que vai ser lançado o Sniper VC de Banco Central ainda esse ano. E aí sim, esse novo Sniper, se alguém tiver informação mais quente aqui e quiser trazer, por favor. Mas a informação que eu tenho é que esse novo Sniper, sim, ele vai trazer mais sistemas, mais bases de dados que vão informar os bens das pessoas, e aí essa malha vai ser extremamente útil. Eu gosto de pensar que vai vir junto informação bancária, veículo, imóveis, embarcações, aeronaves, mais para o futuro, quando tiver tudo regularizado, criptomoedas, outros ativos financeiros. Aí, gente, o trabalho vai ficar muito mais fácil e eficiente. Quem vai resolver esse pepino? Somos nós. Olha o valor que tem a realização desse tipo de atividade. E vocês sabem quem é que está querendo fazer isso, né? Vocês sabem, né? Os cartórios. Não vou nem mergulhar nesse assunto, esse é para outro tema. E aí o que aconteceu com toda essa evolução? Nós tivemos o surgimento da resolução 600 do CNJ. Deixa eu perguntar para vocês, por favor, me respondam. Quem leu? Levanta a mão, fala, eu li. Não vou perguntar nada para vocês, não. Quem leu? 1, 2, 3, 4, 5. Se não leu, já ouviu todo mundo falar. Vocês aí que vocês. Pouca gente. Então, o dever de casa de vocês, não hoje, porque hoje a gente vai relaxar, mas leiam essa resolução. Ela é bem curtinha. Eu coloquei até o artigo primeiro aqui para vocês. Vamos lá. Já que ninguém leu, eu vou falar um pouquinho sobre ela para a gente seguir e falar como é que vai ser no futuro. Ela dispõe sobre a localização de pessoas e bens por oficiais de justiça mediante acesso a sistemas informatizados. Até aí tudo bem. Não fala de agente de inteligência, mas no artigo 1º, ele determina que os tribunais de justiça e conselhos que editem ou adequem seus atos regulamentares para contemplar, entre as atribuições dos oficiais de justiça, as atividades de inteligência processual para a localização de pessoas, bens e constatação. Veja, esse é o dever geral de procura, que a gente viu lá na evolução, nem mencionei, mas lá tem os artigos de procura por bens. O oficial de justiça procurará bens e irá penhorar onde os encontrar. O oficial de justiça irá procurar citando e onde o encontrar vai citá-lo. O oficial de justiça vai cumprir os atos executivos determinados pelo juiz. Então está tudo representado aqui, que o oficial de justiça vai realizar as atividades de inteligência processual para a localização de pessoas, bens e constatação de fatos relevantes ao esclarecimento da causa ou ao cumprimento das determinações judiciais. E resumindo ali o artigo 2º do parágrafo 1º, vai existir um perfil específico para o oficial de justiça no cadastro corporativo do CNJ para acessar todos aqueles sistemas. E aí vai ser definido qual é o limite de acesso dos oficiais de justiça, e isso ainda está em discussão. Bem, o que essa resolução, o que ela fala de forma geral? Não fala muito mais do que isso. Tá? Vejam que nas considerações, e é importante ler, a resolução já fala de adequação das atividades, ela já fala de dever de procura do oficial de justiça, e ela fala também que o resultado dessa resolução foi da atuação das nossas entidades representativas, né? Estão lá todas as entidades representativas citadas nessa resolução. E os tribunais agora têm que regulamentar o acesso ao sistema para todos os oficiais de justiça. E aí fica a preocupação: será que a gente vai ser obrigado a usar o sistema? Ou será que vai ser uma prerrogativa, como o Daniel falou? Eu vou dar um chute, mas um chute bem fundamentado pelo que eu já vi por aí. Todo oficial vai ter a prerrogativa de acessar os sistemas para ter segurança e efetividade. Núcleos especializados
para a localização de pessoas e bens, núcleos especializados compostos por oficiais especializados terão a obrigação, mas aí vai ser uma opção sua, participar ou não desses núcleos especializados. Esse é um chute que eu dou, porque isso ainda vai ser regulamentado. Claro que a gente pode ser obrigado a acessar, por exemplo, o Cistajude. Antes de fazer a penhora, em loco, o oficial é obrigado a acessar o Cistajude. Eu acho que deveria ser. Ou o oficial ou a secretaria. Não faz sentido na residência antes disso. Mas fora isso, eu acho que vocês podem ficar muito tranquilos em relação à obrigatoriedade de acesso. Isso daqui para mim, gente, quando eu vi, eu vibrei de emoção, porque sabe quando você gosta de uma coisa, quando você defende uma coisa e você vê aquilo acontecer? Não foi só eu, um monte de gente, a Mari já riu ali, o Arão já riu também, um monte de gente. Eu falo por mim, porque eu sempre falei de tecnologia, desde que eu comecei a trabalhar, eu vim da informática, então para mim nunca fez sentido o oficial de justiça não usar muita tecnologia. Eu vi lá desde 2012, 2013, no TRT, os oficiais já usando tecnologia. Em 2019 a gente começou a implementação, eu tive o grande prazer de poder participar, junto com a coordenação da Central de Mandatos, do desenvolvimento da implementação do núcleo de inteligência. Então eu vi acontecer ali a coisa desde o início. Comecei nesse mundo de dar aula, de dar palestra com o Daniel. Então em 2022 a gente já falava sobre isso lá no Conojus em Minas. Depois a gente falou no Piauí, depois a gente foi lá no Conojaf, no Pará, né? Teve um livro que o Prado estava também, da nossa amiga, da Flávia Pires, então falando lá de execução, o Pablo falando uma coisa que ele nunca falou antes, que é conciliação, né, Prado? Então, já é algo que a gente vem debatendo, né? Não eu, claro, outras pessoas também, mas eu toco nessa tecla há muito tempo e graças à atuação das nossas entidades a gente viu acontecer. Só que eu vibro de alegria, mas eu vejo muita gente tremendo de medo. E eu digo para vocês, não tremam de medo. Sabe por quê? Porque isso daqui é uma das coisas que vai segurar a nossa carreira. Eu garanto a vocês, vocês sabem todo o problema que a gente passa em relação à carreira. Essas nossas conquistas, novas atribuições ou evolução como essa, vão segurar e dar uma evolução gigante na nossa carreira. Sabe por quê? Porque a localização de pessoas e a localização de bens, alguém tem que fazer. E sabe quem é que vai fazer? Quem foi especializado. Gente, conciliação, citação, comunicação eletrônica, centrais digitais, fiscalização, apoio e medida protetiva, tudo isso, enfim, é o que a gente tem que fazer. Mas qual é o meio que a gente aplica para conseguir atingir a finalidade? Qual é o método que a gente vai usar? Esse é o método. E se a gente domina o método, se a gente se torna indispensável, porque a gente domina o método, tem a atribuição legal, a competência regulamentar e faz bem feito, ninguém tira isso da gente. Então não tem medo dessa atribuição, vai ser uma implementação lenta, tá certo? Que cada um, dentro da sua possibilidade, vai atuar. Meu tempo já está se encerrando, eu também já estou, eu e o passador de slide. Aí, e uma notícia para vocês, talvez nem todos estejam cientes, é que o CNJ criou um grupo de trabalho para poder melhor regulamentar a regulamentação, porque ele definiu que os tribunais vão decidir como é que vai ser a atuação dos oficiais de justiça. Só que cada tribunal vai fazer uma coisa, então o próprio CNJ, aí, em decorrência da própria atuação das nossas entidades, resolveu criar esse grupo de trabalho, e é um grupo de trabalho bem bacana, porque ele tem conselheiro do CNJ, tem 5 juízes, tanto do CNJ quanto de todas as esferas, e também oficiais de justiça das 3 esferas, representando todos nós, né, da federal, do trabalhista, e também o oficial de justiça estadual. Então eles vão ter que propor aí até o mês 10, salvo engano,
uma regulamentação, a resolução 600. Espero que os oficiais sejam bem atuantes lá, provavelmente vai ficar na mão dos oficiais, que eu conheço a realidade, para a gente ter uma resolução bem robusta, bem bacana. E a gente aproveitou, sabe o quê? O doutor André Lacerda, que é juiz lá de Goiás, ele teve lá em Maceió, a gente sequestrou ele lá para o nosso estúdio para gravar um podcast. Então, nos próximos dias, vocês vão ver um podcast com ele. Ele está lá no grupo de trabalho do CNJ, a gente falando justamente sobre isso, sobre essa regulamentação, sobre essa atividade de inteligência. Ele fala até um pouco de inteligência artificial, que é a área dele. Aí, nos próximos dias, né, Daniel? Deve estar indo ao ar. Já tem data? Não, né? Mas nos próximos dias vai ao ar. E como é que vai ser na prática? Tá? Já encerrando aqui para vocês. Bom, maior segurança, ninguém tem dúvida. Além do núcleo de segurança institucional, nós mesmos teremos acesso. Você já tem acesso, eu estava conversando ali com os colegas, a boletim de ocorrência e a outras informações sobre o réu para você julgar se você deve ou não fazer a diligência naquele momento, daquela forma. Isso é muito importante para a gente. A gente vai ter, eu estimo, porque isso já existe na Justiça do Trabalho, busca básica e busca avançada. Na busca básica é onde eu digo que todo mundo vai ter a prerrogativa, talvez a obrigação de fazer uma busca ou outra. Na busca avançada vai ser focada em núcleos especializados, como o NIOJ, lá em Alagoas, como existe também na Justiça do Trabalho. Então não se preocupem em como vocês vão fazer isso. Isso vai chegar aos poucos e vai chegar para todo mundo. E aí a gente vai ter muita efetividade nas diligências, porque grande parte das nossas buscas vai ser para localizar endereço, localizar complementos de endereço, endereços complexos, contatos telefônicos, qualificação das pessoas. Vocês aqui eu soube também que tem acesso ao CISP, é CISP, né? Os colegas falaram. Você consegue ver a foto do réu. Isso é importantíssimo, gente. Importantíssimo você ter a foto do réu para você se certificar de com quem você está falando na diligência, ou para você localizar a pessoa correta que está se escondendo, às vezes numa prisão civil, numa condução, às vezes numa citação mesmo. Isso vai trazer muito mais efetividade para a gente, destinatário preso, falecido. Eu tenho alguns exemplos para contar, mas eu vou me restringir a um exemplo só, para a gente não se esticar, porque eu já estourei meu tempo. E é um exemplo simples, básico. Eu não vou nem falar o complexo lá do NIOJ. É um exemplo em que eu tinha que fazer uma avaliação. Eu estava aqui na efetividade das diligências, avaliação de uma moto. E aí, o endereço, antes de fazer a diligência, eu olhei no Maps. Era uma rádio não, era uma TV, uma empresa de uma televisão. Eu falei, poxa, mas uma pessoa física com uma moto, uma empresa de televisão, estranho, deveria ser da empresa. E aí eu dei uma olhadazinha no histórico do Maps e vi que antes era um colégio, era o chamado lá Colégio Pontual. Aí eu não cheguei a nenhuma conclusão, liguei na empresa, perguntei pela pessoa, disseram que não conheciam. Eu falei, bom, posso ir lá procurar um veículo ou não? E aí antes era o Colégio Pontual? Sim, era. Olha como é simples, gente. Eu fui no histórico do Maps, vi que era uma empresa de TV e antes era o Colégio Pontual. Aí eu fui fazer uma pesquisa sobre esse cidadão. Falei, deixa eu ver se ele é sócio dessas empresas ou se ele era funcionário, porque no InfoSec você tem o cadastro do Ministério do Trabalho e Emprego. Coloquei lá na pesquisa, na hora eu vi as empresas dele. Ele tinha 4 empresas. A primeira, Colégio Pontual. Ele era um dos sócios majoritários do Colégio Pontual, que não funcionava mais no local. Eu já sei que não está lá. Era o endereço dos sócios. A empresa saiu, matei a diligência. Não, porque eu tinha o endereço do atual Colégio Pontual. Então, facilmente eu fiz a diligência no endereço certo. Essa minha pesquisa levou 10 minutos. Eu achei o endereço certo, lá eu tinha um sócio e lá eu tinha um veículo. Então, eu localizei a pessoa e localizei o veículo, uma consulta básica e um cruzamento de dados básico. É isso que a gente vai fazer no dia a dia. Não é investigação. A gente não vai se disfarçar, como o Daniel falou. É coisa básica. E as pesquisas avançadas ficarão para aqueles que têm mais perfil para isso. E na execução efetiva é o que eu já mencionei. O básico vai ser dinheiro, clique na conta bancária, veículo, localizou no sistema, a gente vai lá e faz a diligência, porque a gente vai ter que verificar se o veículo de fato existe, senão o processo vai ser inútil. E imóveis, para quem tiver acesso ao sistema, certamente vai ser o Arisp, lá em Alagoas ainda não funciona. Isso aqui é o que a gente provavelmente vai ficar na busca por pessoas, isso aqui na busca por bens, na prática, tá? Isso vai variar bastante.
para finalizar, uma filosofia. Eu não gosto de finalizar filosofias, mas dessa vez eu vou fazer isso. Como é que vai ser aí, pegando o gancho do Daniel? A inteligência artificial nos substituirá na inteligência processual? Esse botãozinho que o Daniel falou, vai colocar lá em cima, vai clicar, ele vai dar todo o relatório para a gente. Vai substituir a nossa atividade de inteligência? Gente, eu estou louco para que isso aconteça, não a substituição, o botãozinho, porque a gente vai ter muita informação. Ao invés de eu gastar 1 hora buscando informação, eu vou gastar 1 segundo. Mas com essa informação eu faço a minha diligência. E na minha diligência externa eu vou obter mais informação, eu vou cruzar com os dados que eu obtive no sistema e eu continuo realizando atividade de inteligência para buscar efetividade processual. Então não, a inteligência artificial não vai acabar com essa atividade, porque além dela ser digital, ela também é física e isso precisa ser integrado e ninguém melhor do que nós, experts na diligência externa, para dominar também a diligência digital e atuar junto da inteligência processual para a gente obter resultados. Então eu trouxe aí uma frase que está sendo muito usada em congressos, muito usada aí nesse mundo digital, foi usada pelo Sérgio Cortella lá no Elogio de São Paulo, e diz que o homem não será substituído pela IA, mas sim por aqueles que souberem como utilizá-la. Então aprendam desde agora a utilizar a IA, porque em 5, 10 anos, se a gente não aprender, a gente vai ser engolido. E isso é um tema para outra palestra. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, espero que tenham gostado.